tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de luz, a essa casa de amor. Que cada um que está aqui hoje consiga encontrar um pouquinho daquilo que vem buscar, né? Então eu convido vocês agora para nós encerrar os nossos olhos, quem tiver vontade. Vamos nos entregar a Jesus nesse momento. Amado Jesus, muito obrigado por estarmos aqui no dia de hoje. Nesse momento, Jesus, nós entregamos a Ti tudo que somos, tudo que temos e tudo que desejamos. Seja bem-vindo, Jesus, ao coração de cada um de nós nessa tarde. Seja bem-vindo à espiritualidade amiga que vem e trabalha o nosso auxílio. Que as portas do céu se derramem hoje sobre essa casa, se abram e se derramem tudo aquilo que nós necessitamos. Rogamos, Jesus, que a Tua paz se estenda sobre os nossos corações, sobre os nossos lares, sobre a nossa cidade e sobre o mundo todo. Rogamos, Jesus, que nesse momento, nessa horinha enquanto nós nos entregamos a Ti, sejam operados em nós os milagres que nós necessitamos, aqueles pequenininhos das nossas transformações, até talvez aqueles maiores que nós tanto necessitamos. Nos entregamos, Jesus, a Ti e a espiritualidade que trabalha em Teu nome. Se conosco nesse momento, que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então o nosso tema de hoje são as bem-aventuranças nas nossas vidas. Esse tema está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os aflitos. Então, são 9 as bem-aventuranças. E para que a gente possa entender a importância dessas bem-aventuranças, o que foram essas bem-aventuranças, a gente precisa voltar um pouco atrás e conhecer como eram os hábitos, como eram os julgamentos, como era o pensamento do povo judeu, ao tempo antes e ao tempo da vinda de Jesus. Nós temos que entender as ideias e as condições em que aquele povo vivia na época em que Jesus veio. E para a gente fazer esse entendimento, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, assim, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, para a era de Moisés. Quando Moisés, que foi um profeta, que viveu cerca de 1.300 anos antes da vinda de Jesus, e ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nos 4 primeiros livros que veio para Moisés, existiam 603 leis que deveriam ser seguidas pelo povo. E esses conceitos lá de Moisés nortearam a vida do povo judeu até a época da vinda de Jesus. Por mais de 1.300 anos era aquilo que eles cumpriam. E a ideia de amar a Deus não existia nos 4 primeiros livros. A ideia de amar a Deus surge quando é encontrado o livro do Deuteronômio, que foi encontrado 622 porque foi estudado, foi pesquisado, e os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Quando foi encontrado, 622 anos antes da vinda de Jesus, foi encontrado o livro do Deuteronômio, que na tradução do grego quer dizer a lei de novo. Que o grego na época era como se fosse o inglês hoje, o universal, né? E aí então, no 5º livro, que é o livro do Deuteronômio, é o livro que contém os 10 mandamentos, aparece então pela primeira vez o conceito de amar a Deus, que é o primeiro mandamento. E aí então, nesse conceito, nesse livro começa a vir o primeiro conceito do homem amar a Deus. Vejam que já se passaram quase 700 anos, então já havia uma madureza, uma maturidade espiritual maior nos homens, né? Já existia uma relação do homem com Deus. E
E aí, nos 450 anos que antecedem o nascimento de Jesus, não existiu mais nenhum profeta. Moisés, 1300 anos antes. Aí depois de Moisés vieram mais 15 profetas, o último foi Malaquias, e aí foram 450 anos de silêncio, nenhum profeta. E aquele povo acreditando na vinda do Messias, porque todos os profetas que vieram falaram que iriam ao Messias. Então é como se por 450 anos nós fizéssemos uma mesa mediúnica aqui na casa, toda segunda-feira, e por 450 anos nenhum espírito se manifestasse. E a gente não desistisse. A certeza que um dia chegaria, que um dia se manifestaria. E a lei mosaica era muito dura. Ela era muito da servidão do homem para com Deus, né? Tem um trecho que fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, porque eu puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me desobedecem, e abençoo os que me servem até a 1000ª geração. Então, dentro do conceito da fé judaica, existia uma crença que Deus protegia aqueles que os serviam. E Deus beneficiava aqueles que os serviam, dando a eles vida longa, saúde e prosperidade. Então, para a sociedade judaica, se você não tivesse vida longa, se alguém da tua família desencarnasse cedo, é porque vocês estavam pagando alguma coisa errada que foi feito lá atrás, alguma coisa que teu pai, que teu avô cometeu, ou então você estava fazendo alguma coisa errada. Se você não tivesse saúde, também você estava pagando alguma coisa, você estava cometendo algum erro, e isso é que Deus não estava te abençoando. E com a prosperidade material era a mesma coisa, porque na visão deles, eles imaginavam que quem cumpria as leis, quem era servente a Deus, teria que prosperar. Então, quem não tinha saúde, quem tinha vida curta, as famílias das pessoas que tinham vida curta, e quem não prosperava materialmente, era muito mal visto pelos sacerdotes, pelos homens da lei e pelas camadas mais abastadas. E aí, então, a sociedade via com muito maus olhos essas pessoas. E havia entre essas pessoas, essas classes sociais, e até as diferenças de saúde, um abismo intransponível, um abismo muito grande. E é dentro dessa visão de mundo que aparece que vai surgir a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus chega num momento ímpar da história do povo judeu. Um momento de muita aridez, de muita secura espiritual. Porque fazia 450 anos que eles não tinham nenhum profeta, que não vinha nenhum sinal dos céus para eles. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, os doentes cada vez mais doentes, mais deixados de lado. E aí, é como se nesses 450 anos não houvesse nenhuma manifestação, como eu falei. E é nesse tempo que chega Jesus, que aparece a mensagem de Jesus. Aquele que se apresenta como o Messias tão esperado pelo povo judeu, aquele que estava em todas as profecias de todos os 17 profetas que tinham vindo para o povo judeu. E aí então, eis que surge o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é o comecinho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ocupa 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Quem tem a Bíblia Sagrada em casa, é uma bela leitura a ser feita. Então, e o Sermão do Monte é a primeira fala pública de Jesus. Porque até então Jesus falava para pequenos grupos, curava uma pessoa aqui, pregava uma palavra ali. Mas para o grande público foi o Sermão do Monte. Então imaginemos a situação assim, uma sociedade marcada pela ideia de que os ricos, os nobres, os doutores da lei, aqueles que têm saúde são abençoados por Deus, e aqueles que são os pobres, os que são doentes, as famílias dos que têm vida curta, são aqueles que lá na lei mosaica seriam os amaldiçoados até a 3ª e 4ª geração, né? Era nessa sociedade, nesse povo,
que Jesus chega. E aí então imaginem a ansiedade do povo nessa manhã, era numa manhã, o povo vai até o monte que hoje se chama Monte das Beatitudes, que fica à margem do Mar da Galileia. E aí a história fala que subiam multidões, não fala que subia uma multidão de pessoas, fala que subiam multidões. E por que multidões? Porque era uma multidão de ricos, uma multidão de homens da lei, uma multidão de sacerdotes, uma multidão de pobres, uma multidão de doentes que ia subindo, eles não se misturavam. Os doentes subiam, quem conseguia subia, senão ficava ali no pé do monte mesmo, para ouvir, né? E aí então todo mundo estava muito alterado esperando o sermão do monte, esperando o que Jesus ia falar. Os doutores, os ricos, eles esperavam que Jesus, quando abrisse a boca, dissesse para eles alguma coisa que enaltecesse ainda mais a eles. E os pobres, os doentes, esperavam uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E então Jesus olhando aquela multidão, ele inicia a sua vida pública com a seguinte frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa frase dá para imaginar nos nossos dias, a gente pode dizer que essa frase caiu como uma bomba, né? No colo deles. Os ricos se sentiram humilhados e os pobres se sentiram exaltados, porque finalmente apareceu alguém que tratava eles com dignidade, com igualdade e que dispensava a eles um olhar de amor e palavras de esperança. E essa mensagem dos bem-aventurados, dos pobres de espírito, que nós vamos atualizar para a nossa vida hoje em dia. Quero dizer para vocês que é a minha visão de aplicar as bem-aventuranças na nossa vida íntima, na nossa vida pessoal. Porque eu acho que a gente pode ter mais de 1000 interpretações para as bem-aventuranças, né? Então eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu acho acerca disso. Então, qual o sentido dessa frase, bem-aventurados os pobres de espírito, nos dias de hoje, né? Bem-aventurados os pobres de espírito nos dias de hoje são aqueles bem-aventurados, os que se reconhecem pequenos. Aquele que sabe que ainda não está correto, aquele que sabe que ainda tem muito que melhorar, aquele que tem consciência de que ainda comete erros. E nesse sentido, pobres de espíritos somos todos nós, né? Porque se tratando de Jesus, todos nós precisamos de alguma coisa. Porque se eu digo assim, se eu estou sempre certo, lá na minha casa quem dá a última palavra sou eu, porque eu estou sempre certo, eu não sou um pobre de espírito. E é perigoso a gente não ser pobre de espírito, né? O pobre de espírito é aquele que diz: eu sou pequeno, eu cometo erros, eu tenho defeitos, mas eu quero e eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho erros. É o primeiro passo que a gente tem que fazer na mudança das nossas vidas. O primeiro passo para a gente melhorar um pouquinho é descobrir que a gente está errado, que a gente age errado. É preciso ter consciência de que eu erro e de que eu não sou perfeito. É preciso muitas vezes olhar para o vizinho, aquele defeito que o vizinho tem, que às vezes irrita a gente, e dizer assim: eu ainda sou meio parecido com o meu vizinho, por isso eu não posso falar mal do meu vizinho, criticar o meu vizinho. Porque se eu tiver em mim a convicção de que eu estou sempre certa, de que eu tenho razão em tudo, coitado de mim, né? Eu não estou aberto à mudança. Eu não estou aberto a fazer em mim a reforma íntima que todos nós precisamos ainda fazer, né? Aqueles de nós que tiver a capa do orgulho, a capa da vaidade, a capa da soberba, não vão conseguir fazer a reforma íntima. Porque a gente precisa tirar essa capa. A gente precisa ser humilde e se reconhecer pequeno e se reconhecer errado. Se reconhecer como um ser
que está em evolução e que quer muito melhorar, que cometeu erros no passado e que não quer mais continuar cometendo pelo menos os mesmos erros. Porque a gente está fadado ainda a muitos erros na vida da gente, né? Mas então vamos pelo menos tentar não cometer os erros que a gente já cometeu. Vamos cometer erros novos, né? Mas vamos tentar não cometer. Os certos, os corretos, aqueles que acham que não cometem erros, esses já estão cristalizados no pensamento deles. Então, esses vai ser muito difícil mudar. E geralmente eles não mudam, né? Talvez numa nova encarnação. Então, felizes os pequenos, os frágeis, os humildes, aqueles que se reconhecem errados, que querem melhorar, que necessitam melhorar, que buscam se melhorar a cada dia. E com essa bem-aventurança, então, com essa primeira bem-aventurança, Deus transfere todas as bênçãos, todas as bênçãos dos poderosos aos pequeninos. E essa primeira frase de Jesus traz ainda, cria um novo conceito que até então não se conhecia, a do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Até então não se tinha ouvido falar do reino dos céus. E a gente pode pensar que o reino dos céus é um lugar lá bem no alto, bem próximo dos luminares, bem perto da luz. Mas no meu entendimento, o reino dos céus é um estado de alma, é um coração tranquilo, é a gente estar em paz. Isso é um reino dos céus. É uma característica interior do coração humano, que está em paz. E nessa primeira bem-aventurança ele já assinala que felizes então os que têm imperfeições, porque deles vai ser o reino dos céus. E os que mudam acessam um estado de paz interior que se desconhece. E eles são rotulados por Jesus poeticamente como sendo o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os que sabem que têm defeitos, porque eles podem promover a sua transformação moral e alcançar a paz de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança. E a segunda bem-aventurança é uma consequência da primeira. A primeira é: eu descubro que eu sou pequeno. Além de tudo, venho aqui no sábado de tarde para descobrir que eu sou pobre de espírito. Descubro que eu sou pequenininho, que eu tenho muita coisa para melhorar. E depois, o segundo passo para a gente crescer, o segundo degrau, é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, em que sentido? Porque quando a gente descobre que a gente está errado, que a gente fez besteira, o que acontece? A gente tem que sofrer a consequência dos erros que a gente cometeu. E muitas vezes a gente se arrepende, e o arrependimento causa dor, e a dor causa lágrima, a dor causa choro. Então a gente tem que chorar pelos erros que a gente cometeu. A gente tem que sentir no coração da gente a dor do erro que a gente cometeu. Porque se eu cometi um erro, mas eu cometi um erro lá no passado, já está esquecido. Eu me lembro, mas ninguém mais se lembra. Não. Eu tenho que sentir que esse erro fez mal para a minha vida. Que esse erro ainda faz mal lá no íntimo da minha consciência. Então nós precisamos fazer contato com a dor dos nossos erros. E se a gente pisa o primeiro degrau e descobre que a gente é errado, que a gente ainda erra, e a gente não quiser fazer esse contato de se arrepender e chorar pelos erros que eu cometi, é porque lá ainda não me reconheci como pobre de espírito que sou. Porque se eu me reconheço como pobre de espírito, eu vou chorar pelos erros que eu cometi, né? Então, eu tenho que sentir o que eu fiz lá no meu eu profundo. Não importa quanto tempo faz. Todo mundo carrega erros na sua consciência, né? Não é preciso que ninguém aponte de fora. A gente sabe o que incomoda dentro da consciência, dentro do coração da gente, né? Então eu preciso chorar a minha pequenez, que é o segundo passo.
Então, bem-aventurados os pobres de espírito é o primeiro passo. E o segundo passo, depois que eu senti a minha pequenez, é lamentar. É sentir a dor. Eu preciso mergulhar na profundidade do meu eu e resgatar aqueles erros que eu cometi lá no passado. E esse passado pode ter sido hoje de manhã. Esse passado pode ter sido no começo da semana, o ano passado, há 10 anos, 20 anos atrás. Mas às vezes é um erro que fica no coração da gente, né? E que a gente não se liberta desse erro. E que ainda faz a gente sofrer quando lembra dele. Então, eu choro a minha pequenez, eu alcanço o âmago do meu ser, eu reconheço que eu preciso melhorar, eu choro a minha dor. E aí então, não dá mais para mim ficar só chorando a minha pequenez. Eu preciso melhorar. E aí então eu já errei, eu já me arrependi, eu já chorei. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso promover um processo de autoconhecimento, de auto-perdão. Eu preciso me perdoar. Porque já tem muita gente que costuma apontar os dedos dos erros que a gente tem, né? Então não vamos que os outros nos apontem os nossos erros, mas que nós consigamos nos perdoar pelos erros que a gente cometeu. Que nós consigamos tirar isso do coração e da mente da gente. Porque quando nós desencarnarmos e formos para o outro lado, não vai ter um juiz com uma balança pesando o que eu fiz de bem ou de mal. Vai ser a minha consciência que vai levar os meus erros, o que eu fiz de mal, o que eu errei. Então vamos desde agora fazendo as pazes com nós mesmos, fazendo as pazes com o nosso passado, fazendo as pazes com os erros que nós cometemos, para nós chegarmos livres do outro lado desse passado. Porque até vamos sempre afirmar que nós não somos mais os mesmos que cometeram aqueles erros e que nós não queremos mais continuar cometendo erros. Porque até os obsessores que andam rondando a gente vão perceber que a gente mudou, que a gente melhorou e que a gente quer melhorar e eles vão se afastando. Então, eu preciso sentir que eu errei, eu preciso chorar o meu erro, mas eu preciso me auto-perdoar. Eu preciso me perdoar. Porque quando eu me perdoo, eu tiro da minha cabeça aquela bigorna que não me deixa dormir, que me dá dor de estômago, que me faz eu ver o mundo de mau humor, que faz eu ver o mundo cinza às vezes, né? Então, dizem que um homem nunca se banha no mesmo rio. Se hoje eu entrar dentro de um rio e tomar meu banho, amanhã eu for no mesmo rio, as águas já vão ter passado e não é o mesmo rio. E mesmo que eu tente estancar a água desse rio, amanhã quando eu entrar tomar banho, a água pode ser a mesma, mas eu já não serei mais a mesma. Eu já serei uma outra Rosane. Então assim, vamos cada dia ser pessoas novas, ser pessoas diferentes. Vamos ser melhores a cada dia. E o mundo está precisando tanto de pessoas que sejam melhores a cada dia, né? Então, e quando a gente é capaz de acessar o passado, encarar o passado, sem nos desesperar com ele, a gente encontra um acesso, um estado de mansidão espiritual, né? E o que seria isso, então? Isso seria a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando eu faço as pazes com o meu passado, quando eu faço as pazes com os meus erros, quando eu faço as pazes comigo mesmo, eu encontro um sentimento de quietude profundo, perdão, já era a terceira bem-aventurança. Eu encontro um estado de quietude em mim mesmo. Então, foram 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, e bem-aventurados os mansos. Isso fecha a primeira etapa das bem-aventuranças. 3 para dentro. Eu comigo mesmo. E se nós observarmos nessa terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra,
Para quem lembra, eu fiz uma palestra sobre a transição planetária, onde fala que ficarão no orbe da Terra os espíritos voltados para o bem. Aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos maus, os não tocados ainda pelo bem, são aqueles que vão ser retirados da Terra, que vão para um planeta inferior. Então nós que estamos aqui buscando sermos melhores, cuidemos bem da nossa Terra, porque nós somos os herdeiros da Terra. Nós já fomos tocados pelo bem, então nós seremos os mansos que herdarão a Terra. Esse planeta que é tão lindo, que nos oferece tanta coisa boa, né? Então, gente, aí a gente passa para a quarta bem-aventurança. 3 para dentro e agora vamos 3 para fora. Essas próximas 3 são para fora. Eu já me melhorei, já vi os meus erros, já fiz o balanço, já consertei o que estava errado dentro de mim, agora eu preciso ir para fora. Eu preciso consertar aquilo que eu causei de mal do lado de fora. Aquilo que eu fiz de errado para alguém. Aquilo que eu magoei em alguém. Aquilo que eu podia ter feito e ainda não fiz. A quarta bem-aventurança vai começar a minha relação com o mundo. A minha relação com o outro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então essa é uma consequência natural do nosso processo de reforma interior. Já estamos falando da reforma íntima que nós temos que fazer, do nosso melhoramento como pessoa, como ser humano, principalmente como espírito, que é aquilo que não vai ficar aqui na Terra, que é aquilo que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Quando nós nos corrigimos por dentro, nós temos a necessidade de corrigir aquilo que nós fizemos de mal para fora, né? Então, é hora de nós tentarmos resolver aquilo que nós fizemos de errado. Muitas vezes, talvez um filho que o pai não tenha assumido lá no passado, ou se o pai assumiu esse filho, eu não assumo esse filho do meu pai como meu irmão. É hora de assumir, é hora de fazer as pazes com o que me incomoda fora de mim. É hora de eu me reconciliar com meu pai, com a minha mãe, com alguns dos meus irmãos, talvez com os filhos, talvez com aquele vizinho difícil, com aquele outro familiar que é difícil também, que muitas vezes cutuca e faz a gente dizer más palavras, né? Faz a gente causar alguma ofensa. Então, quando eu já me reformei por dentro, é hora de eu querer me reformar com o próximo, com aquele próximo que eu agredi, com aquele próximo que às vezes me agrediu, com aquele próximo que me incomoda. Então, é hora de melhorar a minha relação com os outros. É hora de deixar de lado os ódios que a gente sente, as mágoas, as raivinhas, aquele negócio de não gosto nem de ver, né? É hora de deixar de lado, porque eu quero me melhorar, eu quero fazer a minha reforma íntima. A alma sente a necessidade de restaurar aquilo que está quebrado. Então, se eu trabalhei bem as 3 primeiras bem-aventuranças, me reconheci errado, chorei o meu erro e amansei o meu coração comigo mesmo, eu vou ter vontade de endireitar o lado de fora, né? Muitas vezes é necessário um pedido de perdão da pessoa, né? E é muito difícil a gente pedir perdão. É muito mais fácil a gente perdoar do que a gente pedir perdão, não é? Porque pedir perdão, a gente tem que descer do salto do orgulho, a gente tem que quebrar aquela carapaça do orgulho que está em volta da gente, botar o rabinho no meio das pernas e dizer, eu errei feio e tenho que ir lá pedir perdão. Então, gente, que a gente aprenda a deixar o orgulho de lado, que a gente aprenda a humildade. E quando nós erramos, a gente ter a consciência assim, pá, errei, hoje. Se eu puder pedir desculpa ainda hoje, antes que a árvore vá crescendo, né? O baobá é a maior árvore que tem na África, né? Imensa, atinge mais de 100 metros de altura e não sei quanto de circunferência.
E ela nasce pequenininha assim. Ela é uma sementinha pequenininha. Mas se ela for regada todos os dias, ela vai crescer. E assim é com as ofensas e com os males que nós fazemos com os outros. O mal que eu fiz é desse tamanho. Se eu for pedir desculpa amanhã, ele pode ser só um pouquinho maior. Mas o ódio, o rancor que vai criando entre as duas partes, vai regando isso, vai ficando cada dia maior. Então sejamos rápidos em ter consciência que nós erramos com os outros e sejamos rápidos em pedir perdão, em pedir desculpa. Vamos nos desvestir da carapaça do orgulho e pedir desculpa de imediato. E se nós fizemos mal para alguém há algum tempo, há muitos anos, que nós consigamos, devagarinho, depois que nós nos reconciliarmos com a gente mesmo, que a gente possa chamar essa pessoa para uma conversa, que a gente possa fazer a nossa parte, mesmo que ele não nos perdoe, mas que nós tenhamos consciência que eu fiz mal para essa pessoa e eu quero resgatar, eu quero libertar e quero libertar essa pessoa desse erro. Então começa a relação que não é só de mim para mim, é de mim com o outro. E aí vem então a quinta das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então se eu já fui lá, já pedi perdão, tomara que essa pessoa a quem eu fiz mal possa me perdoar também. Que nós sejamos capazes também, além de nós pedirmos perdão, que nós sejamos capazes de perdoar. Perdoar sem nenhuma mágoa no coração. Perdoar sem nenhum porém, sem nenhum mas. Mas que a gente possa libertar as pessoas que nos fizeram mal. As pessoas que nos magoaram. As pessoas que nos magoam. Que a gente liberte essas pessoas. Que a gente tire essa mágoa, esse ranço do coração. Aquela coisa que fica engasgada aqui quando a gente vê a pessoa. Não vale a pena a gente guardar esse tipo de coisa. Então, que além da gente aprender a pedir perdão, que a gente saiba perdoar. Porque perdoar é até mais fácil do que pedir perdão. Lembrando que quando eu perdoo alguém, eu não estou tirando dessa pessoa a culpa do mal que essa pessoa fez para mim. Não, o mal que ela fez para mim, isso é entre ela e ela mesma. Ela que se resolva. É entre ela e a consciência dela. Mas eu vou perdoar. Porque eu também, se um dia fizer alguma coisa, eu quero receber o perdão. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E nós não devemos para os outros, porque a sentença dos nossos males está dentro de nós próprios. E quando a gente dá o perdão para alguém, mesmo que a gente não goste da pessoa, não queira mais conviver com a pessoa, porque ninguém é obrigado a sentar numa mesa onde foi muito magoado, muito ofendido, né? Então, assim, que nós nos desconectemos dessa pessoa se a gente não pode mais ter um convívio. Que nós libertemos essa pessoa, que nós damos o perdão e que nós conservamos essa pessoa desejando sempre o melhor para ela, desejando que ela também reconheça o erro que ela fez. Vamos nos retirar desse circuito de perdão e não perdão, de ofensa, de ódio, de mágoa, de rancor. Vamos libertar o cidadão que nos fez isso. Porque já vem uma programação para uma nova família, que a gente vai reencarnar aqui na Terra, e talvez essa pessoa a quem eu não dei o perdão, ou a quem eu não pedi o perdão, pode ser um familiar meu na minha nova vida. Porque nós vamos ter que resolver as nossas pendências mais cedo ou mais tarde. E ninguém quer ter um inimigo do passado, como pai, como mãe, como filho, como irmão, né? Ninguém quer viver debaixo do mesmo teto com o inimigo do passado. Então vamos desde agora, libertando os nossos inimigos, libertando eles do mal que eles nos fizeram, da mágoa que eles nos causaram, muitas vezes do prejuízo material que nos causaram.
vamos libertando eles e vamos nos libertando deles através da misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que concedem perdão aos outros. E agora a sexta bem-aventurança e o coroamento disso de mim, do teu lado de fora. Da mesma forma que na terceira das bem-aventuranças nós encontramos uma quietude de alma, uma quietude de espírito, quando eu me reconciliei comigo mesmo. Na sexta bem-aventurança, eu já resolvi as minhas questões comigo, já resolvi as minhas questões com o próximo. E diz então a sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quando eu limpo a minha alma, quando eu estou de bem comigo mesmo, que aqueles erros lá do meu passado já não estão mais martelando a minha cabeça, o meu coração, a minha consciência, quando eu fiz as pazes com aquelas pessoas que porventura eu magoei ou me magoaram, eu sinto um estado de alma muito tranquilo em mim. Então, aí eu passo a ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Quando eu não tiver mais mágoa, quando eu não tiver mais rancor, quando eu não tiver mais ódio, aí eu poderei ver a Deus. Ele não está dizendo ver Deus, eles verão a Deus. Porque aí, quando a gente está num estado de alma muito sereno, muito tranquilo, nós podemos ver Deus no olho do meu irmão, no sol que nasce, na chuva que cai, numa estrela longe lá do céu. Mas quando eu estou com o meu coração cheio de impurezas, o mundo é cinza. Eu não consigo ver a presença de Deus. Eu me irrito, eu tenho raiva, eu pego o hábito de discutir. Então vamos ser mansos, para nós termos o nosso coração puro. Vamos nos limpar, para nós ver Deus todos os dias. Quando nós nos olharmos no espelho, e nos observarmos um pouquinho e vermos a perfeição que é o nosso corpo, a gente pode ver Deus em nós mesmos. Porque Jesus disse: vós sois deuses, e nós somos uma fagulha, um pedacinho de Deus, que fomos criados por Ele. Então, gente, essa é a sexta bem-aventurança. 3 para dentro, 3 para fora. E agora, faltam 3. Mas parece que eu já estou resolvida, né? Já estou até vendo Deus. Agora a relação não é mais comigo, não é mais com o outro. Eu já encontrei a minha quietude, mas eu ainda não estou resolvida. Porque as últimas 3 dizem respeito a mim e à causa. A minha relação com o mundo. O homem e nós, o homem com o mundo. Nós envolvidos num propósito superior. Nós envolvidos em tornarmos a Terra um lugar melhor. Nós envolvidos em darmos a nossa contribuição ao nosso planeta. Começando dentro da casa da gente, na nossa vizinhança, na nossa cidade. E é assim que a gente vai fazer um mundo melhor. Não precisa ser aqui no Espiritismo, pode ser na APAR, no Projeto Vida, pode ser no bairro do Rotary, aonde cada um desejar. Se eu não posso fazer uma grande coisa, se a minha contribuição para o mundo não pode ser uma coisa vultuosa, uma coisa que chama atenção, que eu possa levar um alimento para quem necessita, um remédio, que eu possa trazer 1 quilo de alimento aqui na casa espírita e sair ter a certeza que eu estou ajudando a matar a fome de alguém, ajudando na necessidade que alguém enfrenta. E é lindo isso, porque Deus ajuda o homem através do homem. Revemos essa frase hoje como lição do dia. Deus ajuda o homem através do homem. E é isso que pede essa 7ª bem-aventurança. Que nós tenhamos uma causa no mundo para nós lutarmos. Que nós deixemos a nossa contribuição no mundo. Que nós não sejamos apenas mais um que está aqui no mundo. Mas que nós sejamos aquele que pode mudar um pouquinho a vida de alguém.
E se eu não posso fazer a caridade material, que eu faça a caridade moral, que eu leve o meu abraço a alguém que necessita, alguém que está sofrendo, que eu vá fazer uma visita a alguém que eu sei que está doente, que está enlutado, que eu possa fazer por alguém alguma coisa que eu gostaria que fizesse por mim. Então nós não precisamos de grandes coisas. Então essa é a sétima bem-aventurança, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador no mundo é aquele que usa sua capacidade para levar paz aos outros. Uma coisa que está faltando tanto no nosso mundo hoje, né? Paz. Que nós sejamos aqueles que buscam a paz e que levam a paz. Que nós não sejamos propagadores do ódio, que nós não sejamos propagadores de más palavras, que a nossa boca, que nós aprendemos a calar a nossa boca, se nós não tivermos uma palavra boa para levar a alguém que necessita. Que nós sejamos aqueles que levam a boa palavra, que a nossa boca seja um santuário, de onde só saem coisas do bem e para o bem, que saem palavras agradáveis, palavras que não firam o próximo. Isso cabe a nós controlarmos. Então, que nós não sejamos multiplicadores de ódio, que nós não sejamos multiplicadores de divisões. Vem aí a campanha política agora. Meu Deus, as redes sociais, os vizinhos se atacam, as famílias se atacam, os desconhecidos se atacam. Não sejamos esses. Tenhamos a nossa opinião política bem informada, mas não sejamos esses que ficam tirando pedra. Não sejamos aqueles que julgam o erro do próximo. Que nós sejamos aqueles que levam palavras boas em qualquer lugar onde nós estivermos. Principalmente no lar, que é a pequena grande sociedade. Que o que a gente é no lar é aquilo que a gente vai ser fora dele. Então não sejamos multiplicadores de ódio e de divisões. Sejamos pacificadores no lar, no trabalho, nos nossos grupos de amigos. E principalmente quando nós pudermos, que nós falemos de Deus, que nós tenhamos conversas construtivas, que nós falemos do bem, que nós falemos coisas que edificam, que fazem nós sermos melhores. Então, gente, vem aí a oitava das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Isso vai acontecer. Porque quando nós nos engajarmos numa causa dessas de fazer o bem, de ajudar o próximo, vai ter sempre aquelas pessoas que vão nos criticar. Vocês podem ver, muita gente que a gente vê aí fora, as pessoas estão se mobilizando para ajudar as pessoas, muitas vezes são criticados, né? O Gilmar faz um trabalho lindo da sopa em Porto Alegre, e tem gente que diz assim: ai, mas esse trabalho podia ser feito aqui. Claro que poderia, mas essa é a causa dele. Talvez os irmãos que ele tenha que ajudar estão lá. Talvez aqueles irmãos que ele tenha dívida estejam lá em Porto Alegre. Então, muitas vezes nós seremos criticados até por virmos a casa espírita. Mas nós não vamos nos deixar abalar pelas críticas que vêm de fora, porque nós desejamos fazer o bem. E que nós nunca deixemos de fazer o bem ou de ajudar quem quer que seja, pelo medo do que vão falar. Porque todo mundo merece ser ajudado. Seja um criminoso, seja uma prostituta, seja alguém que age de uma forma, um ladrão, muitas vezes precisa de uma palavra amiga, de um conselho. Então que nós sejamos esses, os que levam as boas palavras. Então, que a gente pode sofrer, consertar o que está errado, e muitas vezes a gente vai ser criticado por isso. Porque muitas pessoas não acreditam na boa intenção, às vezes, né? Elas acham que as pessoas fazem isso para aparecer, mas não é para isso. É porque as pessoas já sentiram que elas precisam fazer algo mais no mundo,
Eu preciso deixar a minha contribuição para o mundo. Essa então é a oitava das bem-aventuranças. Um sinal de que nós estamos de alguma maneira envolvidos na causa, num propósito maior que Deus tem a nós, que é de ajudar o mundo a crescer e a ser um lugar melhor. A darmos a nossa contribuição para isso, né? E aí vem então a última das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Já não é mais pela justiça, agora é por amor. É por amor a Jesus. E é porque nós amamos Jesus, é porque nós amamos a causa de ser e fazer o bem, porque nós nos entregamos a um propósito divino de Deus para nós, porque nós interpretamos Jesus como a solução para todos os nossos males. Nós poderemos ser caluniados, perseguidos, podem inventar mentiras sobre nós, mas por nós estarmos amplamente amparados num propósito superior, todas essas questões de falatório, de blá blá blá, vão ser muito pequenas para nós. E nós não sequer daremos bola. Porque aqueles que agem na condição de fazer por amor a Deus, por amor ao bem, eles vão sentir uma proteção espiritual tão grande que nada que venha de fora os atingirá. E essas 9 bem-aventuranças transformaram o mundo e vêm transformando o mundo ao longo dos séculos. Quando Jesus encerra as bem-aventuranças, os pobres, os miseráveis, os doentes, aqueles desprovidos de tudo, eles estavam extasiados pelas palavras de Jesus. Os ricos, os poderosos, os sacerdotes, os doutores da lei, estavam inconformados, porque inaugurava-se um novo tempo, um novo momento na terra, no qual bem-aventurados eram os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E nós, hoje, nós evoluímos muito, mas como eu disse no começo, nós ainda precisamos mudar. Nós não somos mais os mesmos necessitados daquele tempo. Repito, em se tratando de Jesus, todos nós somos necessitados de algo. Então não faz mais sentido nós sermos divulgadores de ódio, nós sermos divulgadores de desunião. Não faz mais sentido que nós não façamos contato conosco mesmo, com o nosso interior, com a nossa consciência. E não faz mais sentido nós não fazermos contato com a espiritualidade todos os dias, através da oração, através da gratidão, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. E principalmente, não faz mais sentido nós não fazermos contato com Jesus. Então, nesse momento, o Nestor bota uma musiquinha para nós. Não vai ser fácil ainda, tá? Mas que cada um se coloque na posição que ficar mais confortável na cadeira. Pode ficar com a mão no bolso, com o braço cruzado, porque quando for a hora do passe eu peço para abrir a mão. Fiquem na posição que vocês se acharem mais confortável. Fechem os seus olhos. E é uma tarde de sol como hoje, quentinha. Imaginem vocês com uma roupa bem confortável, os pés descalços. Você está caminhando num campo imenso, cheio de margaridas branquinhas. Elas balançam com uma brisa suave que toca também no teu rosto. Toque nas margaridas. Sinta na ponta dos teus dedos a obra linda de Deus numa flor. É um final de tarde e o sol derrama os seus raios dourados sobre as flores e sobre você.
Você enxerga à sua frente uma montanha e o sol espalha nela os seus raios dourados. Você caminha em direção à montanha e percebe de longe que Jesus desce ao teu encontro de braços abertos, caminhando devagarinho. Caminhe devagar, contemple o rosto de Jesus, o sorriso de Jesus para você. Olhe nos olhos de Jesus. Jesus vem envolto em muita luz ao teu encontro, enquanto você caminha calmamente em direção a Jesus. Agradeça por tudo que você deseja agradecer. Agradeça. É muita luz que vem com Jesus ao teu encontro. Agora Jesus está iluminado, de braços abertos na tua frente. Abrace Jesus. Se jogue nos braços de Jesus. Sinta os braços de Jesus envolvendo o teu corpo. Abrace forte. Passe a mão na roupa de Jesus. Sinta a maciez. Abrace Jesus. Você está nos braços dele e ele te acolhe com muito amor. Acolhe as tuas dores, as tuas tristezas. Acolhe os teus erros do passado. Entregue eles para Jesus e não os leve para casa na tua consciência. Você está nos braços de Jesus vivendo um lindo encontro. Aproveite. Peça a Jesus o que você necessita. As portas do céu estão abertas agora. Peça a Jesus o que você mais deseja, o que você mais necessita. Peça por alguém que você sabe que necessita de alguma coisa. Peça. Jesus te ouve nesse instante. Os ouvidos de Jesus nesse instante são só teus. Peça. O teu pedido entra no coração de Jesus. Nós agora estamos profundamente agradecidos por esse momento. Olhe mais uma vez nos olhos de Jesus. Agradeça por esse encontro. Jesus beija a sua testa e deixa nela um sinal de luz. Agora Jesus retorna ao topo da montanha e desaparece junto com o sol que agora se põe. E a partir de hoje, e sempre que você sentir qualquer dificuldade, toque na sua testa, no sinal de luz que Jesus te presenteou hoje. Continuemos agora com os nossos olhos fechados e vamos abrir as nossas mãos e se nos preparar para receber o passe. E todas as bênçãos que o céu aberto agora derrama sobre cada um de nós. Jesus, estamos profundamente agradecidos por esse encontro contigo nessa tarde de hoje. Muito obrigado, Jesus, por fazer parte da nossa vida. Rogamos, Jesus, nesse momento a tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar. Rogamos, Jesus, as tuas bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade. As nossas mãos abertas, Jesus, esperam pela tua luz, pelo teu consolo, pela tua força. As nossas mãos abertas esperam aquilo que nós te pedimos naquele abraço, Jesus. Derrama sobre nós aquilo que nós necessitamos. Derrama, Jesus, sobre o mundo a paz tão necessária.
Derrama, Jesus, sobre aqueles que fazem a guerra. Derrama a tua bondade. Derrama o teu amor, Jesus, e os bálsamos curativos sobre todos aqueles que choram, sobre todos aqueles que sofrem, sobre os que sentem dor. Derrama, Jesus, o teu infinito amor sobre nós todos os dias. Nós somos ainda, Jesus, aqueles pobrezinhos do Espírito que estavam lá no Monte das Beatitudes. Nós ainda precisamos muito de Ti. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que nós possamos levar a Tua luz junto conosco, por onde nós formos. E Te rogamos, Jesus, caminha conosco e nos leva sempre pelos caminhos que nos levam a mais próximo de Ti. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Que vamos ser tudo, Jesus. Obrigada. Desculpem o horário, tá?